Boa tarde a todos, bem-vindos de volta à nossa disciplina de Química Ambiental do curso de Engenharia Civil da Universidade do Estado de Santa Catarina. Na aula de hoje, nós entenderemos um pouco sobre os conceitos e algumas premissas envolvendo o tema de Química Verde. Algumas premissas envolvidas no surgimento da Química Verde. Primeiramente, deve-se lembrar que o padrão de consumo da nossa sociedade em geral, ela vem aumentando com o tempo, ou seja, decorrente do aumento populacional e da elevação desses padrões de consumo, do aumento de produtos disponíveis para que nós, seres humanos consumimos, culminam a um paradigma tecnológico e social. Esse paradigma, ele envolve o desenvolvimento de um comportamento compatível com a sustentabilidade humana, ou seja, nós equilibrarmos os nossos padrões de consumo, com aspectos ambientais, ou seja, pensando no meio ambiente como um todo. Nesse sentido, surge a Química Verde. Então, a Química Verde vem como uma abordagem inovadora para fazer com que sejam mitigadas alguns problemas envolvendo o consumo exacerbado de produtos químicos e traz como alternativa, ao invés de um tratamento dos resíduos gerados, um controle da poluição na fonte. Então, a Química Verde, ela abrange um conjunto de técnicas e de processos que faz um controle da poluição na fonte, ou seja, a base da Química Verde é a prevenção. Dessa forma, a Química Verde vem com o intuito de relacionar setores da nossa sociedade, levando em consideração alguns aspectos socioambientais. Conforme eu já havia mencionado, através da química, nós como sociedade evoluímos muito. Desde a geração de energia através dos combustíveis, até mesmo a medicina através do desenvolvimento de medicamentos e também a nossa saúde em geral, através dos alimentos que nós consumimos, as formas de conservação, entre outros. Entretanto, com o aumento do consumo de novos produtos e assim aumento da produção desses novos produtos, a produção química acaba por gerar muitos inconvenientes relacionados a aspectos ambientais. Um desses inconvenientes, por exemplo, é a formação de subprodutos tóxicos e a contaminação do meio ambiente, A contaminação do meio ambiente, então, afeta diretamente a saúde da própria humanidade. As indústrias químicas, nesse sentido, elas vêm, então, com o passar dos anos, se aprimorando no desenvolvimento de processos que sejam cada vez menos prejudiciais ao meio ambiente. Então, o grande volume de efluentes tóxicos gerados não somente pelas indústrias químicas, mas também por processos físicos, eles acabam podendo ser minimizados por diversos caminhos. Alguns exemplos estão citados aqui, Como, por exemplo, o emprego de reagentes alternativos apropriados, o aumento da seletividade para maximizar o uso dos materiais de partida, utilização de catalisadores para acelerar as reações e também para facilitar a separação do produto final da mistura e também a reciclagem dos catalisadores, dos reagentes e também da água empregada no processo. Alguns cenários críticos que nós nos deparamos como sociedade. Primeiro cenário crítico seria o aumento do consumo e o aumento populacional, Vivemos numa sociedade onde o consumo é muito estimulado, todos os dias, novos produtos surgem no mercado, somos estimulados a fazer o consumo desses novos produtos e, aliado com o aumento populacional, nós temos um consumo elevando seus níveis a cada dia. Ainda, a alta concentração urbana também é um cenário crítico, ou seja, o maior número de pessoas morando em zonas urbanas faz com que o planejamento e o urbanismo acabe sendo um defeito grande, principalmente nos grandes centros, E essa alta concentração urbana, esse crescimento demasiado das cidades, acaba por levar a estatísticas como que a gente encontra no Brasil, 100 milhões, mais de 100 milhões de pessoas no Brasil não têm acesso a saneamento básico. E essas 100 milhões de pessoas, elas correspondem a 30% da nossa população, Apenas 70% da população do Brasil recebe serviços de saneamento básico.
35 milhões dos brasileiros não têm acesso à água tratada e metade da população não tem acesso aos serviços de coleta de esgoto. Então, são números bem preocupantes. Além disso, 38% de toda a água tratada é perdida por conta de ligação clandestina e vazamentos. Então, essas estatísticas também são decorrentes da desigualdade social, né? Não apresentada apenas somente no Brasil, como em inúmeros países. Então, a desigualdade social acaba por ser um cenário crítico, porque a partir dela, a distribuição dos recursos, principalmente o nosso recurso mais importante, que é a água, acaba por ser feito de forma desigual. Agora, se tratando um pouco sobre números, né? Através do World Water Council, WWC, de 2009, existe uma estatística que 7 bilhões de pessoas, né, produzem em torno de 40 milhões de toneladas de resíduos sólidos por ano, mais 2 milhões de toneladas de resíduos jogados, então, nos recursos hídricos, resíduos líquidos. Ainda, além disso, existem registrados mais de 100 mil compostos produzidos pelo homem que estão em uso atualmente. Dentre esses 100 mil compostos, nós temos 4.600 com alto volume de produção, ou seja, um volume maior que 10 toneladas por ano. Desses 100 mil compostos, os derivados do petróleo são equivalentes a uma produção de 3,10 toneladas por ano, né? E desses também temos 12 poluentes orgânicos persistentes. Dentre eles estão 8 pesticidas e 2 substâncias aplicadas à indústria, que seriam o hexaclorobenzeno e as bifenilas, e também 2 produtos que são, na verdade, subprodutos da combustão, principalmente na combustão de materiais poliméricos, que são as dioxinas e furanos. Então, estes são poluentes orgânicos persistentes, ou seja, que podem ser bioacumulados e biomagnificados nas cadeias alimentares. Os impactos ambientais gerados pelo consumo e pela produção química humana, né? Então, a atividade humana ela pode afetar o meio ambiente de 2 principais formas. A gente já abordou um pouco sobre isso nas nossas aulas sobre poluições da água, né? A primeira forma de poluição a partir da atividade humana é o impacto sobre componentes abióticos, e a segunda é o impacto sobre componentes bióticos. Dentre os componentes bióticos, a gente destaca, então, uma poluição direta que afete plantas, humanos e animais e que envolve principalmente a destruição de habitat, introdução de espécies exóticas, eliminação de predadores, entre outros. Mas então, o impacto mais velado, que seria o impacto sobre componentes abióticos, ele envolve principalmente a poluição do ar, através de emissões, né, atmosféricas, e a poluição da água. Então, como nós temos um ciclo envolvido, né, que é o ciclo da água, a poluição do ar acaba também por poluir a água, e poluindo o ar e a água, nós temos uma poluição envolvida no solo, né? Como nós já sabemos, a poluição do ar acaba por afetar o clima, né? Um exemplo prático de como o clima é afetado através da poluição é o efeito estufa. E dessa forma, como há uma poluição integrada, então, entre ar, água e solo, diretamente poluímos as plantas, né? Visto que as plantas necessitam desses 3 recursos. E dessa forma, poluímos ambientes onde vivem animais e humanos decorrente da cadeia alimentar dependente das plantas. Então, a atividade humana acaba por afetar de forma integrada, mesmo quando é um impacto sobre um componente abiótico, acaba por afetar, então, componentes bióticos. O que seria a química verde e como ela evoluiu ao longo dos anos? Então, conforme eu já mencionei anteriormente, a nossa elevação do padrão de consumo acaba por começar a gerar algumas preocupações para cientistas e estudiosos, né, do clima e dos impactos ambientais em relação à sustentabilidade dos nossos padrões, né, de consumo e dos nossos padrões de vida. Então, em 1972,
em Estocolmo, né, é criado o direito ambiental, ou seja, o meio ambiente acaba por se tornar uma pauta jurídica. E assim se inicia, né, as estratégias de conscientização em relação aos impactos ambientais gerados pelo consumo humano. No Brasil, né, surgiu o CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Em 1972, o CONAMA já começa a requerer um estudo de impacto ambiental para qualquer atividade humana a ser instaurada ou modificada, qualquer atividade industrial, né, aprovado pelo IBAMA. Em 1988, na nossa Constituição brasileira, surgem leis de proteção ambiental. Então, sendo que o direito ambiental então, já é uma pauta jurídica, no Brasil, em 1988, se torna lei. Né? Poluição acaba por ser... aspectos, né, de poluição acabam por ser penalizados por lei. Em 1991, surge então um congresso, que é o EPA, e nesse congresso surgem então pautas em relação a rotas sintéticas alternativas para prevenção da poluição. Nesse ano, né, em 1991, surge, por assim dizer, a Química Verde. Em 1992, na Agenda 21 do Rio, há um comprometimento integrado de países em relação ao desenvolvimento sustentável, baseando-se então nas pautas da Química Verde. Além disso, além desse surgimento da Química Verde, então, a evolução segue em outros países da Europa, né, como por exemplo na Itália, onde surge o Consórcio Universitário Química para o Ambiente, que é o INCA. Através desse consórcio universitário surgem novas pesquisas, levando em consideração a pauta de Química Verde. Em 1995, surge the Presidential Green Chemistry Challenge, que é o PGCC, nos Estados Unidos. Então, esse concurso, esse desafio lançado pelo presidente, então pelo governo dos Estados Unidos, acaba por incentivar e premiar novas pesquisas que levam em consideração a pauta química verde e que tragam novas alternativas sustentáveis para a produção de produtos tradicionais. Em 1997, então, os Estados Unidos e Itália acabam por fazer uma associação, né, do Green Chemistry Institute, GCI, mais American Chemical Society, que é a ACS. E dessa forma, né, fazendo uma associação entre dois institutos internacionais, há um grande incentivo, principalmente em relação às pesquisas acadêmicas, para temas visando, então, a minimização dos impactos ambientais e instauração de processos alternativos mais sustentáveis para a produção de produtos tradicionais. A IUPAC, que é o nosso sistema que promove as nossas nomenclaturas já estudadas na química orgânica, ela acaba por promover a primeira conferência internacional sobre química verde, isso em 1997. Então, atualmente, existem normas internacionais de gestão, que são as ISO, como a ISO 14000, que é uma norma de gestão ambiental. Então, no momento que você certifica a sua empresa com uma ISO, como a ISO 14001, você faz com que sua empresa seja suscetível, né, a uma auditoria, primeiramente para certificação, registro e declaração, e depois uma auditoria para o controle dessa gestão ambiental. E dessa forma você consegue adequar, né, uma empresa ou uma indústria, um processo produtivo, a requisitos técnicos a serem cumpridos para uma gestão ambiental através desse processo produtivo. Então, o que é a química verde, como ela surge? Então, a química verde também é conhecida como tecnologia limpa, como prevenção primária, redução na fonte ou green chemistry. Então, todos esses são sinônimos de química verde. Em suma, a química verde envolve o desenho, desenvolvimento e implementação de produtos químicos e processos para reduzir ou eliminar o uso ou geração de substâncias nocivas à saúde humana e ao ambiente. Ou seja, ela trata de processos químicos que geram poluentes, ela trata
de forma a substituir esses processos químicos, ou seja, produzir os mesmos produtos por outras rotas, diminuindo a toxicidade dessas rotas, as etapas, aumentando a eficiência energética e fazendo com que essa rota seja uma rota verde, né? Envolvendo uma tecnologia limpa e prevenindo dessa forma uma poluição. Então, a química verde tem como premissa básica a prevenção, ou seja, através da minimização de riscos e da adoção de novas estratégias de produção, nós temos uma redução na fonte da poluição, ou seja, nós trabalhamos com estratégia de prevenção e não só com tratamento, como é feito tradicionalmente. Falando um pouco mais sobre a abordagem tradicional adotada então pelos setores produtivos da indústria, né? Antes do surgimento das pautas de química verde e dessas preocupações ambientais relacionadas aos produtos químicos, o que acontecia? Existiam certos padrões a ser seguidos, padrões de poluição, ou seja, descargas máximas de CO2 ou descargas máximas de algum resíduo líquido num recurso hídrico. Esses padrões, eles eram monitorados e tudo que fugia a esse padrão ou todos os efluentes eram tratados. Dessa forma, nós tínhamos um ciclo, né, onde simplesmente os efluentes gerados, né, os subprodutos gerados pelos processos produtivos sofriam um tratamento até que se atingissem determinados padrões, onde eles poderiam ser reinseridos ao meio ambiente. Com a química verde, o que acontece? Nós temos uma metodologia baseada na redução primária, ou seja, a redução da fonte. Nós temos um gerenciamento de riscos do processo, ou seja, nós temos um mapeamento total do processo e verificação de quais são as etapas que mais geram poluentes, né? Nós temos uma substituição das fontes não renováveis por fontes renováveis, nós temos uma escolha cuidadosa de materiais a fim de não gerar produtos tóxicos ou a fim de não utilizar derivativos ou a fim de não gerar subprodutos. Nós temos um manejo, né, diferenciado dos rejeitos gerados, a fim de minimizar o possível os impactos ambientais. Então, os materiais relacionados principalmente à toxicidade, né, nós temos essa grande preocupação com a toxicidade e a eliminação de todas as rotas que possam gerar compostos tóxicos, e tudo isso visando uma maximização da eficiência energética do processo. Três principais aspectos que podem envolver a química verde. O primeiro deles, que pode ser dividido, né, seria o uso de fontes renováveis ou recicladas. Nesse caso, uma fonte de matéria-prima oriunda de materiais reciclados pode ser uma fonte de matéria-prima não renovável, né, desde que seja reciclável. Aumento da eficiência energética do processo e evitar o uso de substâncias persistentes, bioacumulativas e tóxicas. Não somente evitar o uso, mas também evitar a geração desse tipo de substâncias. De forma a contextualizar e a resumir a química verde, né, ela foi dividida em 12 principais princípios. E agora a gente vai abordar um pouco sobre cada princípio. O primeiro princípio, como a gente já falou bastante, é o princípio da prevenção. Nesse sentido, a química verde acredita que evitar a produção do resíduo é melhor do que tratá-lo ou limpá-lo após a sua geração. Então, não há uma toxicidade em um efluente, né, quando não se usam produtos tóxicos no processo produtivo, ou não há uma toxicidade no efluente quando sabe-se que todos os produtos envolvidos nesse processo produtivo, gerados a partir desse processo produtivo, não vêm em conjunto com produtos tóxicos, ou seja, os reagentes numa reação química não geram produtos tóxicos. Isso é feito através de um mapeamento detalhado do processo, né, e um mapeamento dos riscos, ou seja, de todos os produtos que podem ser gerados em uma reação química. Ainda, evitar um resíduo, né, através de estudos, isso já foi comprovado, que evitar a geração de um resíduo também é muito mais econômico e viável, né,
do que tratar esse resíduo. Dessa forma, o investimento, né, no desenvolvimento de uma pesquisa ou de uma nova estratégia para um processo produtivo, a implementação de um novo processo produtivo envolvendo uma rota mais limpa, muitas vezes é mais barata, visto que ela não gera tanto efluente quanto geraria a rota tradicional, que acaba se tornando mais custosa devido a um maior volume de efluente a ser tratado, um maior volume de resíduo a ser tratado. O segundo princípio que envolve a química verde é o princípio da economia de átomos. O que é esse princípio? Através dele, deve-se procurar desenvolver metodologias sintéticas que possam maximizar a incorporação de todos os materiais de partida no produto final. Ou seja, a massa de todos os reagentes, na teoria, deveria ser incorporada 100% no produto final. Essa seria a nossa reação ideal, ou seja, a reação com 100% de aproveitamento, sem geração de subprodutos e sem sobra de reagentes. Um dos exemplos de uma reação com praticamente 100% de economia de átomos é a reação de Diels-Alder, né? Que na verdade é uma reação de adição de compostos orgânicos que acontece com alcenos, e nessa reação nós temos uma economia muito grande de átomos. Então aqui nós temos 2 alcenos reagindo, né? E temos 82 átomos no total para um final de um produto que tem 82 átomos. Então nós temos 100% de economia atômica. Toda a massa dos reagentes está incorporada no produto final. Nós não temos a formação de um subproduto, não temos a sobra de um reagente. E esse conceito ele é economicamente importante para a indústria, já que esse setor é o maior gerador de resíduos que contaminam o meio ambiente. O nosso cálculo de rendimento tradicional de uma reação química, ele é baseado no reagente limitante, ou seja, sempre existe primeiramente um reagente em excesso e este não é contabilizado no rendimento de uma reação. Então, por exemplo, se a reação tem 80% de rendimento, que é um bom rendimento, acaba por se acreditar que ela é uma reação que não produz muito subproduto, que na verdade é uma falácia, né? Visto que não é considerado o excesso do reagente em excesso e também não são considerados os subprodutos ou tipos de modificadores utilizados nesta reação química. Então, esse rendimento acaba por mascarar a formação de subprodutos ou a utilização de outros reagentes. A síntese verde, portanto, ela é uma síntese que tem como objetivo principal essa economia de átomos, ou seja, uma incorporação total dos reagentes no produto final. E para verificar como é essa incorporação de todos os reagentes do produto final, nós temos um indicativo, né, um indicador que na verdade se chama fator E. O fator E ele vai considerar a quantidade de resíduo gerado para cada quilograma de produto obtido. Dessa forma, a gente consegue avaliar melhor o quanto um produto acaba gerando de resíduo, ao invés de analisar apenas o rendimento de uma reação. Pois muitas vezes, como por exemplo para produtos farmacêuticos, nós temos altos rendimentos envolvidos nas reações químicas, mas nós temos uma grande geração de subprodutos. E essa geração de subprodutos é mascarada, então, pelo cálculo de rendimento tradicional. Essa tabela ela apresenta o fator E de alguns segmentos industriais. A produção, e relacionando então esse fator E com a produção anual. Então, as refinarias de petróleo, elas têm um fator E bem baixo, ou seja, elas têm um quilograma de subproduto por quilo de produto bem baixo, ou seja, praticamente todas as frações de petróleo, elas são utilizadas, né? Nós sabemos que a partir de uma destilação fracionada, a gente consegue separar muitas frações do petróleo e praticamente todas essas frações são utilizadas, desde as mais leves até as mais pesadas, como por exemplo o piche. Por essa razão, as refinarias de petróleo elas acabam por não gerar tanto subproduto. Mas quando a gente compara com a indústria farmacêutica, por exemplo, apesar de termos uma produção média anual em toneladas menor, significativamente menor que as refinarias de petróleo, nós temos um alto fator E, ou seja, nós temos uma grande quantidade de subproduto gerada por quilograma de produto.
O terceiro e o quarto princípios, eles são princípios integrados, né? O terceiro princípio envolve a síntese de produtos menos perigosos. Dessa forma, a síntese de qualquer composto orgânico deve utilizar e gerar substâncias que possuam pouca ou nenhuma toxicidade à saúde humana e ao ambiente. O princípio 4 envolve o desenho de produtos seguros. Dessa forma, os produtos químicos eles devem ser desenhados de tal modo que realizem a função desejada e, ao mesmo tempo, sejam atóxicos. Então, esses dois princípios eles acabam por complementar um ao outro. Alguns exemplos de desenho de produtos mais seguros. O primeiro exemplo que eu trouxe aqui para mostrar para vocês é o desenvolvimento do inseticida Confirm. O inseticida Confirm ele foi desenvolvido então por uma indústria química a fim de combater um tipo específico de larvas, né? O nome dessa indústria então desse grupo corporativo é Rohm Hess. E esse inseticida ele acaba por substituir o DDT, que já foi há muitos anos, né, proibido o seu consumo e sua utilização na agricultura devido aos potenciais, né, de toxicidade e potenciais de bioacumulação e biomagnificação de compostos dentro do DDT. Então, dessa forma, o Confirm já foi determinado seguro, né, e bem menos perigoso do que o DDT, cumprindo a mesma função, né, que é a eliminação de um tipo específico de larvas. Ainda outro exemplo é o cianine. O cianine é um tipo de antilimo utilizado nos cascos dos navios que substitui o óxido de tributil estanho. Então, o óxido de tributil estanho é um composto altamente tóxico e altamente bioacumulável, né? E esse cianine cumpre o seu papel como antilimo tão bem quanto cumpria o óxido de tributil estanho, mas apresenta um aspecto super positivo, né? Que é a sua minimização do impacto ambiental relacionado à toxicidade, né? O cianine é 100% atóxico e considerado um produto seguro. O quinto princípio envolve solventes e auxiliares mais seguros. Dessa forma, como premissa, né, o uso de substâncias auxiliares como solventes, agentes de separação, de extração, secantes, precisa sempre que possível tornar-se desnecessário. E quando for necessário, essas substâncias elas devem ser inócuas. Então, muitas vezes, né, principalmente nas indústrias petroquímicas, indústrias que produzem plásticos, nós temos uma utilização gigantesca de solventes orgânicos, por exemplo, que são um grande problema, né, visto que muitas vezes são solventes tóxicos e voláteis. Ainda algumas etapas extrativas de algumas indústrias, como por exemplo indústrias de química fina, cosméticos, perfumes, indústria farmacêutica, acabam por envolver algumas etapas extrativas que utilizam muitas vezes ácidos ou outros compostos e acabam por aumentar a quantidade de efluente líquido gerado e também a toxicidade, né, a preocupação com a toxicidade desses reagentes. A quantidade de resíduos de solventes, muitas vezes, para o caso de muitas indústrias, é muito maior do que os resíduos da própria reação química. Ou seja, muitas vezes os resíduos da reação, como por exemplo as sobras de reagente ou formação de subprodutos, são quantidades ínfimas quando comparadas à quantidade de resíduos de solventes que são aplicados nessas reações. Como exemplo, que eu trouxe aqui para vocês, mostrando uma aplicação prática da utilização de solventes auxiliares mais seguros, seria a utilização de fluidos supercríticos para fazer alguns processos, como, por exemplo, polimerização, né? Já existem algumas pesquisas relacionadas à polimerização em meio supercrítico, fazendo então com que não haja mais necessidade da utilização de solventes orgânicos, por exemplo, e os fluidos supercríticos são ambientalmente amigáveis, e também a utilização de líquidos iônicos, né? Que tem poder de solvatação tão grande quanto a de alguns solventes orgânicos, e também superam as expectativas em relação a aspectos ambientais. O princípio 6 envolve a busca pela eficiência energética.
A utilização da energia pelos processos químicos, ela precisa ser reconhecida pelos seus impactos ambientais e econômicos e ela deve ser minimizada, ou seja, todo processo produtivo, ele deve ser conhecido, né? Ou seja, ele deve ter seus consumos de energia materializados, né, em números, e essa energia ela deve ser diminuída tanto quanto possível, né, a utilização dessa energia. E, se possível, os processos químicos eles devem ser conduzidos à temperatura e pressão ambiente. Então, muitas vezes, para muitas reações químicas, acaba-se por exigir algumas temperaturas e pressões mais altas, né, além dos solventes, para que uma reação ocorra. Então, de alguma forma, na idealidade, né, todas as reações químicas elas deveriam ser conduzidas a condições de pressão e temperatura mais brandas, como as condições ambientais, fazendo com que o gasto energético envolvido nessa reação química fosse significativamente minimizado. Um exemplo de uma busca pela eficiência energética em uma indústria química, por exemplo, seria a utilização de calor residual, ou seja, integrar processos de trocas térmicas através da utilização de calor residual de algumas correntes finais do processo, fazendo com que essas correntes finais consigam aquecer, né, locais do processo que necessitem de altas temperaturas, né, como acontece em alguns trocadores de calor, fazendo uma integração energética. O sétimo princípio é relacionado ao uso de fontes renováveis de matéria-prima, em detrimento ao uso de fontes não renováveis. Então, esse princípio é um dos princípios mais importantes e mais significativos, né? E onde mais a química verde aparece. E como um exemplo prático que a gente já viu em aula do uso de fonte renovável de matéria-prima é o etanol produzido a partir da cana-de-açúcar em detrimento ao etanol de origem fóssil, né? O que seria o etanol de origem de substâncias de origem fóssil, sintetizado a partir de substâncias de origem fóssil. Então, quando se é utilizada uma fonte renovável de matéria-prima para produzir um produto de alto consumo, né, existe um favorecimento muito grande na minimização do impacto ambiental. Essa minimização acaba por ser muito significativa, como é o caso do etanol, visto que a gente tem um consumo elevado, né, desse produto diariamente. Outro exemplo é o biodiesel, a obtenção do biodiesel a partir, né, através da alcoólise de óleos vegetais, como a gente vai ver nas nossas próximas aulas, né, a fabricação do biodiesel. Então, o biodiesel utilizado obtido a partir da alcoólise de óleos vegetais, por exemplo, pode ser obtido a partir de resíduos, né, de indústrias de grãos, como, por exemplo, soja, indústrias de óleo de soja, por exemplo, e acaba, então, por substituir a fonte não renovável, que seria o petróleo, né, fonte do diesel. Também um produto de alto consumo, né, que minimiza significativamente o impacto ambiental quando relacionado ao diesel comum. O princípio 8 envolve evitar a formação de derivados. Então, a derivatização desnecessária, como, por exemplo, o uso de grupos bloqueadores em uma reação química, grupos de proteção ou uma modificação temporária de superfície, ela deve ser minimizada ou evitada, porque dessa forma há uma minimização do uso de reagentes adicionais e também, consequentemente, uma minimização da geração de resíduos. Na idealidade, o produto ele deve ser separado da mistura da reação com 100% de pureza, ou seja, não deve haver nenhum traço, né, de derivados ou de reagentes não reagidos no produto. Então, dessa forma, se buscam reações com alto rendimento. E tratando mais um pouco sobre alto rendimento, o nono princípio envolve a catálise. Reagentes catalíticos, tão seletivos quanto possível, são bem melhores do que reagentes estequiométricos. Então, um exemplo de aplicação de uma reação catalítica, né, é, por exemplo, os próprios processos de polimerização,
que são acelerados através da utilização de um catalisador. E um exemplo prático da aplicação da catálise no conceito química verde são a síntese de inúmeros catalisadores, né? E a aplicação desses catalisadores em diversas reações químicas que, antes dessa síntese, eram levadas, então, de forma estequiométrica, sem a utilização de catalisadores. O que os catalisadores fazem? Eles acabam por aumentar a seletividade das reações químicas e também aumentam a rapidez. Aumentando a rapidez de uma reação química, também se aumenta a eficiência energética do processo e aumentando a seletividade, se minimiza também a formação de subprodutos e se aumenta a possibilidade de separação do produto final dos reagentes não reagidos, por exemplo. Nesse sentido, os catalisadores heterogêneos eles ganham grande destaque em detrimento aos catalisadores homogêneos, justamente porque os catalisadores heterogêneos, por não se misturarem, né, com o meio reacional, eles acabam abrindo a possibilidade de reutilização e reciclagem do catalisador. Ainda, dentro desse contexto, muitas enzimas também vêm sendo aplicadas como catalisadores. Conforme já mencionei anteriormente, também enzimas são aplicadas em processo de polimerização, por exemplo, substituindo alguns catalisadores heterogêneos metálicos, que poderiam ser um problema ao final da reação, no momento em que se visasse separação do produto do catalisador, por exemplo. Então, as enzimas vêm com um aspecto ecológico de minimização do impacto ambiental muito significativo quando se trata de catálise. E elas são, muitas vezes, mais seletivas que alguns tipos de catalisadores. O 10º princípio, ele envolve o desenho para degradação, ou seja, os produtos químicos eles devem ser desenhados para que ao final da sua função eles se fragmentem em produtos de degradação inócuos e não persistentes, né? Ou seja, eles não podem ser biomagnificados ou bioacumulados. O que isso significa? Após cumprir a função específica, o produto ele deve se degradar no meio ambiente sem gerar produtos tóxicos, né? E um dos exemplos que já está bem consolidado na nossa sociedade, né, é a fabricação de plásticos biodegradáveis. Então, se diminui o tempo de vida de um plástico, comparando-se a um plástico não degradável, né, não biodegradável, e faz com que esse tempo de vida seja menor, né, fazendo com que ele consiga se degradar entre a natureza sem geração de efluentes ou de resíduos tóxicos. O princípio 11 envolve a análise em tempo real para a prevenção da poluição. Nesse sentido, a química verde vem com o intuito de desenvolver monitoramento e controle dentro do processo em tempo real antes da formação de substâncias nocivas. Um exemplo, então, seria a implementação de completos sistemas de controle em diversos pontos do processo. Dessa forma, se consegue monitorar a formação, por exemplo, de subprodutos, né, ou a formação de gases tóxicos em tempo real no processo, através de um sistema de controle bem completo, né? E assim consegue se minimizar ou se evitar ou se controlar na fonte poluidora a poluição. E por fim, o 12º princípio é a química intrinsecamente segura para a prevenção de acidentes. Esse 12º acaba estando bem relacionado com o princípio 11, né, visto que através da adoção de sistemas completos de controle e monitoramento dentro de uma planta de um processo produtivo, também é possível evitar alguns acidentes. Então, esse princípio ele envolve a escolha e utilização de substâncias, né, de forma a minimizar o potencial para acidentes químicos. Um exemplo, né, de aplicação desse princípio 12, né, em um dia a dia de fabricação de produtos químicos seria traçar mapas de risco para um processo produtivo, ou seja, estabelecer todos os possíveis riscos que esse processo pode envolver em relação a acidentes, né? Esses acidentes podem incluir vazamentos, explosões, né? Liberação de gases tóxicos. E um dos exemplos, outro exemplo que pode ser levantado aqui nesse 12º princípio, seria a neutralização de substâncias tóxicas, como por exemplo um ácido gerado em uma etapa intermediária do processo, antes que ela chegue ao final do processo, né? Então, desenvolver algumas estratégias para minimizar
as substâncias que podem ser um potencial para acidente químico, né? Então, desenvolver estratégias para neutralizar essas substâncias ou para evitar a formação das mesmas, ou mesmo para captar essas substâncias e assim minimizar o risco de acidentes. Como conclusão e sumarização, então a química verde, ela vem como a instauração de tecnologias limpas nos processos produtivos químicos, principalmente, né? De forma a apresentar uma visão integrada de solubilidade, de sustentabilidade, integrando então aspectos sociais, econômicos e ambientais. Né? A gente tem isso bem evidente nos principais princípios da química verde, né? Evitar acidentes, então prezar pela saúde, né? Da humanidade no geral, minimizar custos em relação à energia, minimizar a formação de substâncias tóxicas e unir, então, integrar esses sistemas em uma visão geral de sustentabilidade, priorizando técnicas de prevenção à poluição em detrimento a técnicas de tratamento. Então, de forma geral, a química verde ela acaba por incentivar o desenvolvimento de processos cada vez mais limpos, né, com mínimo impacto ambiental, a fim de preservar a nossa sociedade em geral e preservar o meio ambiente.